Final de ano chegou e hoje eu tô aqui para falar tudo que a gente conversou sobre a ação do PASEP em 2024 e revelar 4 mentiras sobre a ação do PASEP. Muito prazer, eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos. Primeiro vamos ter um panorama geral sobre o que aconteceu, um pouco do que aconteceu em 2024 envolvendo a ação do PASEP. Praticamente todos os momentos importantes da ação a gente comentou aqui no canal do YouTube por um vídeo específico. Então, por exemplo, a gente já falou de custos da ação, a gente já falou a hipótese em que o Banco do Brasil não estava entregando as microfilmagens e 2 momentos foram muito importantes aqui no canal. Primeiro, a gente analisou a primeira perícia do PASEP. É um vídeo bem detalhado que está lá para os membros profissionais jurídicos no canal, em que a gente tentou entender qual é o parâmetro de cálculo, qual é o problema, onde está a solução, enfim, ali naquela perícia que foi publicada em um dos processos judiciais que a gente acompanha. E essa também é uma outra novidade. A gente começou a acompanhar vários processos do PASEP que estão tramitando na região do Mato Grosso do Sul, que é a região de atuação do escritório. Já até comentei com vocês, não adianta eu acompanhar todos do Brasil porque eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou um ser humano, então eu vou acompanhar aqueles servidores públicos que vão ser principalmente atingidos aqui no Mato Grosso do Sul, que são as decisões do Mato Grosso do Sul. Consequentemente, como eu atendo os servidores principalmente aí daqui da região, eu estou acompanhando essas ações. Então a gente tem um quadro de quais ações estão sendo monitoradas, o que aconteceu com essas ações. E além da perícia, a gente teve também recentemente a análise de sentença do PASEP. Fizemos 2 análises. Uma sentença a gente analisou na área pública do canal, então o vídeo analisando essa sentença está lá no canal aberto, e tem também uma sentença um pouco mais complexa que foi analisada na parte fechada do canal, que foi uma análise para os membros profissionais jurídicos aqui do canal do YouTube. Bom, mesmo a gente produzindo todo esse conteúdo, entregando informação, análises minuciosas aqui no YouTube, várias pessoas continuam a ter várias dúvidas e alguns influenciadores, alguns produtores de conteúdo continuam a confundir o público. Alguns fazem isso porque têm outras intenções e alguns fazem isso porque realmente não tem muita dimensão da ação, qual que é o tema envolvido, enfim. Então a gente vai falar nesse vídeo também sobre 4 mentiras da ação do PASEP. A primeira mentira que eu quero deixar claro para você é que a ação do PASEP não é para todo mundo que trabalhou antes de 1988. Não é para todo mundo que trabalhou antes de 1988. Ué, Jorge, como assim? Eu trabalhei de carteira assinada antes de 1988, eu não tenho direito à ação do PASEP? Não, você não tem. Como assim, Jorge? O que eu tenho que fazer para ter direito à ação do PASEP, a fazer a ação revisional do PASEP? Você tem que ter trabalhado no serviço público, porque a ação do PASEP não é uma ação revisional do PIS-PASEP, que é o que alguns falam. É uma ação revisional do PASEP. Por que eu falo que é do PASEP? Eu estou baseado, fundamentado no tema 1150 do STJ. Tema 1150 do STJ é sobre PASEP, não é sobre PIS. Então a gente fala de servidores, trabalhadores que atuaram na gestão pública. Somente essas pessoas contribuíram para o PASEP. PASEP, que é justamente o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Ou seja, você teria que ter trabalhado na administração pública. Aí, nesse caso, você poderia ser um servidor público efetivo, um empregado público, enfim, você teria que ter contribuído para o PASEP entre o ano de 71 e 88. Então, não é para todo mundo que trabalhou, não. Carteira assinada, autônomo, não, de forma alguma. É para quem contribuiu para o PASEP. O termo correto não é nem trabalhou, é contribuiu para o PASEP. Se você contribuiu entre 71 e 1988, você vai ter direito a fazer essa ação revisional. Segunda mentira que contam: o valor do PASEP é uma bolada. Gente, a questão de ser uma bolada ou não, ela é muito subjetiva, depende da condição financeira de cada uma, mas eu entendo que bolada do PASEP, um dinheiro muito grande, é aquele dinheiro que salta aos olhos, foge de uma remuneração mensal, enfim, isso seria o conceito de bolada. E a gente está vendo que em vários cálculos, várias decisões que têm saído, até mesmo as que foram favoráveis, não apresentam essa bolada. Tiveram pessoas que chegaram a produzir vídeos falando de mais de 400 mil reais para receber do PASEP. Poxa, aí sim é uma bolada. Mais de 400 mil é muito dinheiro, mas eu não vi nenhuma decisão entregando a um servidor público mais de 400 mil reais. Em nenhuma hipótese eu vi uma decisão judicial entregando esse valor. Os valores mais altos de PASEP que eu vi uma decisão judicial deferindo, reconhecendo, foi algo próximo dos 100 mil reais,
de 80 a 100 mil reais, mas a maioria das decisões ficam ali abaixo dos 40 mil, algo até próximo de 3 mil, 5 mil reais em alguns casos. Se você entende que isso é uma bolada do Pazep, uma bolada de dinheiro, eu acredito que você não seja a maioria das pessoas. Então, bolada realmente seria aquele valor muito astronômico que a gente já viu por várias análises e também vários outros advogados já demonstraram que outras decisões deferiram valores menores, ou seja, não é tão alto assim, não é essa maluquice toda que alguns lá atrás visavam apontar. Ah, Jorge, mas eu tenho como saber se eu tenho muito mais para receber do que outro? Bom, a gente já mencionou isso em outros vídeos, mas a sua referência tem que ser a seguinte, olha, você trabalhou quanto tempo antes de 1988? Entre 71 e 1988? Ah, Jorge, eu comecei a trabalhar no serviço público ali em 71 e parei de trabalhar só nos anos 90, nos anos 2000. Poxa, legal. Ou seja, desde 1971 você trabalha, você já estava contribuindo para o Pazep. Se você já estava contribuindo por todo esse tempo, significa que você contribuiu o período todo do Pazep, de 71 a 88. É provável que você tenha um valor mais substancial para receber se for identificado os problemas que te fazem ter direito à ação revisional do Pazep. Agora, tem que saber também se sua remuneração era muito alta. Às vezes teve um servidor que falou, ah não, eu trabalhei menos, eu trabalhei só dos anos 80 até 88. Tá, mas sua remuneração era bem alta. Se sua remuneração era mais alta, a tendência é que você tenha mais valor para receber. E daí tem que ser feito o cálculo. Mas esse é o referencial para que você tenha mais ou menos uma noção se você realmente vai ter uma bolada do Pazep, um valor muito alto, ou um valor mais próximo da normalidade. Uma terceira mentira seria dizer que a ação do Pazep é uma execução de uma decisão do STJ, ou que o STJ já decidiu que tem direito a receber algum valor. Pessoal, a gente já fez um vídeo muito detalhado sobre a decisão do STJ, explicando o que o STJ decidiu. A gente tem dois vídeos, a gente tem um lá do final do ano de 2023 e a gente tem também um que a gente destrinchou, abriu na tela aqui e falou parágrafo por parágrafo da decisão do STJ. E a gente explicou e deixou claro por que a decisão do STJ não está falando que você tem valores a receber. Está entregando a possibilidade sim da revisão do Pazep e ela tem que acontecer eventualmente e tem que ser analisado para ver se tem algum valor a receber, mas ele não falou que você tem um dinheiro para receber, é só ir lá, fazer ação, executar e pronto, você vai receber. É isso que não pode gerar essa confusão. Então, se alguém te falar que é uma execução da decisão do STJ, isso é uma mentira. Quarta mentira. O Banco do Brasil aplicou corretamente a cartilha do Pazep em todas as contas. Isso é mentira. Caramba, Jorge, como assim? Então, agora você me deu esperança, agora eu tenho dinheiro para receber. Gente, quando a gente começa a ver as decisões judiciais de Pazep, primeiro, o STJ, ele deixou claro que, havendo os desfalques, ou seja, havendo indícios ali de que houve uma má gestão das contas, o Banco do Brasil tem que responder. Se ele já deixou isso claro, é porque provavelmente vários casos, provavelmente não, a gente já viu vários casos em que o Banco do Brasil não foi responsável com a conta do servidor, ou seja, ele cometeu atitudes que fugiam do que a legislação mandava ele fazer. Inclusive, tiveram relatórios oficiais que apontaram isso, de órgãos oficiais, lá dos anos de pós 2014, se eu não me engano, apontando em correções na gestão do Pazep. O Banco do Brasil foi punido por conta disso, ele entregou uma compensação, mas enfim, o que é bom a gente deixar claro é que o Banco do Brasil errou sim em algumas contas do Pazep. O que a gente precisa saber é se esse erro aconteceu na sua conta e se eventualmente, daí que vem o desafio grande, se esse erro do Banco do Brasil é reconhecido como um erro pelo juiz que vai julgar a sua causa. Caramba, Jorge, peraí, agora você plantou um triplex na minha cabeça. Então quer dizer que um juiz pode entender que um saque foi indevido e que o outro saque não foi indevido. E sim, é exatamente isso que pode acontecer. Existiam algumas hipóteses de saques automáticos do Pazep e que no entendimento de alguns juízes isso era permitido, isso era possível, estava dentro das normas do programa, e para outros juízes isso não deveria acontecer. E consequentemente, quando o juiz entende que esse saque automático, hipóteses de saque automático do Pazep não deveriam acontecer, ele entende aquilo como um saque indevido. E daí isso entra para o seu cálculo e vai entrar lá na parte de atualização para você ter um saldo a receber. É bem complexo, envolve diversos outros fatores, mas serve de exemplo para você entender que no final do dia, nem todo mundo vai ter um julgamento da mesma forma envolvendo a ação do Pazep.
E eu diria que o ponto final, o ponto de conclusão que você precisa carregar consigo, se você quiser fazer a ação do PASEP, ou se você já fez e ela está tramitando, você está preocupado, é saber que as decisões não serão iguais. Quando a gente envolve questão de fato, questão de mérito, que vai ser apreciado no caso concreto, significa dizer que o juiz vai ter a liberdade para, apreciando aquele conteúdo de prova, aquela narrativa, tudo que foi juntado aos autos, reconhecer como um saque indevido, uma ilegalidade que você sofreu e tem direito a receber uma outra atualização do seu saldo do PASEP ou não. Enfim, esses fatores serão analisados no seu caso e pode gerar decisões divergentes com de outros estados ou até mesmo no mesmo estado, juízes decidindo de formas diferentes. Para finalizar esse vídeo, eu quero anunciar que no nosso próximo vídeo a gente vai fazer algo muito interessante, a gente vai analisar decisões favoráveis do PASEP. Eu tenho acesso a algumas decisões favoráveis, infelizmente a maioria delas, todas na verdade, são pré-temas 1150, e eu já conversei com vocês sobre isso também, falando que eu não gosto de decisões pré-tema 1150 porque tinha muita coisa que ainda não estava resolvida e isso gerava uma confusão na hora do processo, então o tema 1150 consolidou muita coisa, mas eu vou buscar também decisões favoráveis pós-tema 1150, inclusive se você conhecer alguma aí na sua região, tem um amigo que ganhou a ação do PASEP, já teve uma sentença favorável, o advogado falou para você que você ganhou, ou você é advogado, tá vendo esse vídeo também, meu colega, informa a gente aqui que a gente vai adorar analisar essa decisão, ver o que aconteceu, qual foi o caminho que transformou esse direito do servidor público, na verdade essa situação do servidor público em um direito favorável a essa atualização, essa revisão e a acessar esse valor do PASEP. Bom pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e acompanhar nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.